Bom dia, como vai você? Hoje é dia 18 de abril e a gente vai falar sobre um eu lúcido. Eu trabalhei muito tempo no hospital e quando a gente liberava aquele boletim médico, que é protocolar, né? Não são detalhes profundos, são coisas básicas do paciente. E a gente dizia lúcido, orientado, deambulante, em coma, grave, estável, era isso. Mas isso me chamava atenção, lúcido, orientado e deambulante. Às vezes a gente tá na nossa vida, a gente não tá lúcido, a gente não tá orientado, a gente não tá deambulante, a gente tá se perdendo, a gente tá em casa, a gente consegue andar, a gente consegue estar lúcido, mas parece que tem um transe hipnótico que vai nos conduzindo para fazer tudo o que o outro quer, ou tudo o que alguém mandou. Tem um livro que eu gosto muito, que não tá aqui, mas eu vou colocar a foto dele no Stories. É Mais Esperto que o Diabo. Eu gostaria que você lesse esse livro. Napoleão Hill, ele fala que ele teve uma entrevista com o diabo conta pra ele o que ele faz para tirar as pessoas de serem lúcidas. E uma das coisas é o toque hipnótico, transe hipnótico, das regras, da escola, dos pais, da religião, coisas que não é da religião, é dominação. Coisas que não é da educação, é dominação. Coisas que não é amor e afeto do pai e da mãe, é dominação e manipulação. Então, esse livro é bem interessante porque ele destrincha pra gente onde foi que a gente se perdeu, ok? Um eu lúcido que se torna autor da sua história. Não jogar suas crises para debaixo do tapete. Olha isso, às vezes a gente tem uma questão, um problema, vivos têm problemas, ok? Então todo mundo diz, não tem problema não, minha filha, então você já morreu, fala pra titia, tá morta. Não, tá viva, então se tá viva tem problema. Pode não morrer com problema, pode não se entregar ao problema, mas tem problema, tá? Problema de luz, problema de água, problema lá no consultório do dia. Foram cortar a luz da sala do lado e cortaram a minha. Era um problema que eu não tinha, mas virou meu. Botaram na tijolo. Ai, senhora, desculpa, a gente cortou a luz errada. E agora eu tô aqui no escuro com o meu paciente. A boa notícia é que, como tava tudo certinho, eu liguei pra eles, o cara tava lá, o cara ligou na hora. Mas olha o transtorno, né? Então, eu não tinha esse problema, mas eu tenho luz e a vizinha também. Foram cortar. Peraí, mamãe mandou eu escolher esse daqui. Aí escolheu o meu. Isso pode acontecer. Então, a gente tem uma topada na rua, a gente tem problema com os relacionamentos, a gente tem problema, ok? Agora, eu não sou o meu problema e você também não é o seu problema. Então, a gente precisa ser lúcido, orientado e deambulante para ser autor da própria história. Não jogar essa crise da luz. Ai, meu Deus do céu, estou condenada a ficar sem luz. Não, eu tô com a luz aqui, eu paguei. Apagou, por que apagou? Vamos resolver. E mesmo se eu não tivesse pago, não, olha aqui, eu vou pagar agora. Resolver. Sempre resolver. E aí, Irlane, eu vou botar na justiça? Vai, mas na hora que o problema tá acontecendo, não é hora de botar na justiça, é hora de religar a luz. Uma coisa de cada vez, combinado? Um eu lúcido gerencia seus pensamentos, se torna um excelente construtor de janelas light no centro da memória e produz liberdade. Eu não sou o meu problema. Cara, anota isso aí, tá? Duas coisas que eu anotei pra vida na terapia cognitivo-comportamental que eu fiz com Mariana, que foi minha psicóloga, que foi: problemas foram feitos para serem resolvidos. Anotei lá. Toda vez, às vezes tem um problema, eu falo, ai meu Deus, que saco, eu escrevo. Problemas foram feitos para serem resolvidos. E outra, meu problema não sou eu. Eu não sou meu problema. Eu tenho um problema, mas eu não sou aquilo. E aí, eu crio janelas light, light mesmo, ó, light, tranquilas, dissolvíveis, para que eu possa pensar com flexibilidade e resolver a questão. E não jogando para debaixo do tapete. Sabe, eu também sou terapeuta DBT e na terapia DBT, que é a terapia que trabalha hoje, né, com borderline, suicida, compulsão alimentar, trauma. Então,
nessa terapia, a gente fala que tem um elefante branco na sala, a gente tem uma equipe de consultoria com outros profissionais, psicólogos e psiquiatras, para que a gente possa trazer os nossos casos e, olha, Irlanda, tem um elefante branco aí, você não tá vendo. Olha, fulana, tem um negócio grandão, você não tá vendo. E é isso, assim, por quê? Porque na clínica, geralmente a gente tá muito sozinho, eu faço supervisão, mas a gente tá sozinho, a gente não tá trazendo os casos difíceis. E quando a gente coloca limpo, assim, ó, não vou jogar a poeirinha para debaixo do tapete. Pais que dependeram dos seus filhos, em vez de se sentirem os mais felizes dos seres humanos, pais que perderam seus filhos, em vez de se sentirem os mais infelizes dos seres humanos, deveriam honrar a história que viviam com eles. Olha aqui, o filme do Augusto Cury mesmo, que é o Vendedor de Sonhos. Nesse filme, ele vai ao enterro e tá aquele sofrimento, aquela dor, e ele fala assim: quem é essa pessoa pra você? Quem é? E as pessoas começam a falar, o filho do cara fala. Ele foi um homem maravilhoso, a esposa vem falar, os amigos vêm falar. E eles sofrem a dor, eles se apoiam no sofrimento, mas eles também trazem a beleza do viver para ali. Porque estamos vivos e aquela pessoa vive em nós. A dor, ela pode ser indecifrável, mesmo para os mais experientes psiquiatras. Eu conheço psiquiatras que se suicidaram, conheci, né? E semana passada, no dia 10, a gente perdeu um psicólogo importante pra gente. Inclusive, ele estava concorrendo, né, à eleição pro CFP, o Bruno Soalheiro, e o meu coração dói, porque são pessoas que são profissionais gabaritados, pessoas que já estão no mercado há tanto tempo, mas se eu não manejo a dor, se eu não ressignifico a dor, se eu não me abro na minha vulnerabilidade da humana Irlânia que sou, para olhar para essa dor, a dor ela pode me capturar e a única coisa que eu posso pensar é o fim da existência. Tem um livro em terapia cognitivo-comportamental que ele fala de casos complexos, que ele fala sobre o suicídio, que ele diz isso lá, tá escrito no livro. O suicídio é uma estratégia definitiva para resolver um problema temporário. Eu gosto dessa frase. Vamos achar mais opções, vamos resolver de outras formas, mas vamos nos abrir. Eu tive uma psicóloga que eu conheci num curso que ela dizia que não ia à terapia porque ela tinha vergonha das pessoas verem ela, porque ela era importante, realmente uma pessoa importante. Eu falei, não, porque você é importante, você precisa se olhar. E hoje, com o advento da internet, você não precisa estar na sua cidade, onde todo mundo te conhece. Você pode estar em outros lugares, né? As minhas terapeutas, elas são de outros lugares. E tá tudo bem. Uma é de Niterói, mas as outras não são. E eu faço terapia online. E viu, né? Eu faço mais de uma terapia. Faço porque tem que fazer mais. Tem que fazer porque eu preciso. Eu tenho conflitos que são conflitos da minha construção quanto pessoa, que eu resolvo com pessoas especialistas em determinadas áreas. Né? Nem todo terapeuta trabalha trauma, eu trabalho trauma. Nem todo terapeuta trabalha simbiose familiar, eu trabalho isso. Fui fazendo formação e nessas formações eu fui conhecendo pessoas que são potentes nisso. Então a gente precisa olhar para isso com carinho. A dor pode ser indecifrável, mas mesmo para os mais experientes psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, professores. Mas o eu pode reescrever o centro da sua história, pode voltar a se tornar um sonhador, pode construir um jardim depois de muitos caóticos invernos. Olha isso.
O nosso cérebro ele é neuroplástico. Esse é o bom da neurociência. Ele se refaz. Então, se eu der novos estímulos, se eu ressignificar a história, eu não vou mudar a história. Eu não vou mudar a história de um abuso sexual infantil. Eu não vou mudar a história, não vou. Mas a gente consegue ressignificar, falar sobre isso. Fazer exercícios sobre isso, mudar como que o corpo sente quando escuta, quando vê o abusador. Porque muitos abusadores são da família. Você precisa conviver com ele? Não precisa conviver com ele, mas às vezes você vai esbarrar. E quando você vai esbarrar, você não pode desmoronar. Para isso, você precisa se tratar. Você pode desmoronar, mas você não deveria. Porque significa, ó, o Jung vai dizer que a sombra não revelada vira destino. Mas ele também vai dizer que quando a gente não trata o passado e a gente não sai dele, a gente fica vivendo o passado no presente. O meu presente é só a reprodução do meu passado. Então eu preciso olhar para isso. A memória existencial, o MF, representa todos os extensos bairros periféricos edificados no córtex cerebral. Desde os primeiros dias de vida, são regiões no inconsciente ou subconsciente, nos quais o eu e os outros fenômenos constroem cadeias de pensamentos que não utilizam frequentemente, mas tais regiões nos deixam em hipótese alguma, não deixam hipótese alguma de nos influenciar. Nosso passado influencia o nosso presente. A infância é o chão que o adulto pisa. E eu não tenho como falar assim, ó, sai a infância da minha vida. Não tem. Mas eu posso olhar para essa infância e dar um novo significado. E Jung também vai dizer. Gente, eu tô em Jungiana hoje, né? Tô em Jungiana hoje. Que sempre existe tempo de ter uma infância feliz. Eu gosto da metáfora das leoas, né? As leoas caçam, as leoas cuidam dos filhotes, as leoas se protegem, mas elas brincam. Elas fazem firula, elas brincam com o filhote. E às vezes nós, mães, animais racionais, só nos preocupamos em boleto e uma boa babá. Boleto e boa babá, boleto e boa babá. E eu? E o meu papel na construção desse sujeito que eu fiz, eu gestei, eu gerei, eu carreguei 9 meses e eu? Não, eu trabalho, aí boto a melhor babá, levo pra musicalização, levo pro inglês e cadê as memórias no seu filho? Às vezes o filho fala assim, o meu pai e minha mãe só trabalham. Eu trabalhava com musicalização infantil antes de ser psicóloga e eu apelidei filho da babá e do motorista. Porque era o motorista e a babá que levava. Trabalhava numa zona nobre e teve pai e mãe que por 3 anos eu nunca vi. Mas via babá, via mudar de babá e conhecia o motorista. Entende? Então, assim, faz isso não. Bota na sua agenda, e eu não falo quantidade de tempo, não. Não é quantidade, é qualidade do tempo. Escolha, eleja, priorize e tenha momentos felizes com você. Tenha momentos de alegria, de construção de memórias saudáveis, de brincar como as leoas brincam. Seja feliz. Felicidade é uma questão de habilidade e também uma questão de escolha. Beijo grande pra você e até amanhã.